Então, é um livro muito diferente dos dois primeiros. Eu não concordo com a ideia da trilogia. O nexo entre eles é que acabam desaguando em histórias de jornalismo, mas a construção dos livros é totalmente diferente. É isso para responder à primeira provocação do Maurício Dias, que é um expert nesse tipo de operações. Posso fazer a segunda? Seja o que Deus quiser. Você me surpreende um pouco, você conhecendo a história do Brasil, sabendo como é que o país saiu da ditadura, processo negociado, se dizer decepcionado. Não há uma contradição aí? Veja, eu disse que eu me referiria a outro fato que, a meu ver, condiciona fatalmente e tragicamente o Brasil. E é representado por 3 séculos e meio de escravidão. Então, nós padecemos as consequências, como eu disse, da ditadura, a qual houve porque a chamada elite brasileira, os donos do poder, como diria Raimundo Fauro, grande e necessária lembrança, os donos do poder convocaram os gendarmes, os seus gendarmes. O golpe, agora a mídia brasileira insiste em dizer ditadura militar, depois de ter a chamada revolução, há muitíssimo tempo, até anteontem praticamente. Mas a ditadura não foi militar, foi civil e militar. Foi a ditadura e ponto. Os militares estavam aí para executar o serviço porco. Mas a ditadura, quem a queria, eram os senhores do poder, os quais se manifestavam de forma extremamente clara, como se manifestam até hoje, por meio da nossa mídia. Porque a minha tese, nesse livro e no meu pensamento, estabelecida ali de forma constante, é que a casa grande e a senzala continuam de pé. Nós não temos um povo por hora, e isso é plenamente justificado, e eu quero deixar bem claro que não acredito em povos melhores ou piores, mas temos um povo que ainda está amarrado aos tempos em que os lombos eram atingidos por chicotadas ferozes. Um filme recentíssimo, não sei se vocês assistiram, Django, do Tarantino. Existem momentos de chicotadas homéricas, pois essas eram as chicotadas. Isso determina, precipita sentimentos e comportamentos que de muitas maneiras ainda perduram. Somos um país festeiro, que se alegra exageradamente em certos momentos, no meu modesto modo de ver as coisas, mas que é incapaz da reação correta. Nesse momento, devo dizer que nos últimos tempos, nos últimos 11 anos, algo de fato aconteceu. Sempre no meu entendimento, não quero impor a minha opinião, mas no meu entendimento aconteceu que subitamente, de alguns rincões do Brasil, surgiu uma maioria que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e posteriormente a dona Dilma, a nossa atual presidenta. Eu acho que isso é um divisor de águas. Eu acho que o governo Lula foi um governo bom,
com pecados variados, até porque o PT no poder portou-se de muitas maneiras como os demais partidos nacionais, que são, sobretudo, clubes recreativos para a minoria. Mas é inegável que o governo Lula praticou em dois pontos, em dois campos, políticas que nunca haviam sido tão claramente defendidas. Em termos sociais, e de fato uma porção respeitável de brasileiros melhorou de vida, isso é inegável. E, em segundo lugar, desenvolveu uma política internacional independente, que realmente tirou o Brasil do famoso quintal dos Estados Unidos. Essa também é uma discussão inútil, porque todos nós sabemos que isso de fato aconteceu. Não, eu acho que a Dilma, com dificuldades que o Lula não teve de enfrentar, porque a crise econômica mundial não poupa o Brasil, e o Brasil não a padeceu em cheio. A Dilma, apesar da crise indiscutível, da crise mundial, ela prossegue pelo caminho traçado pelo governo anterior. Isso me leva a uma conclusão. E depois eu gostaria de abrir o debate realmente. Não somente as capciosas perguntas desse malandro que está ao meu lado, mas a plateia, certamente cheia de pessoas respeitabilíssimas. Mas a conclusão é a seguinte: nós temos uma mídia no Brasil que, além de ter conseguido aviltar a língua, e como sabemos é a nossa pátria, que além de ter decidido contar tudo em 30 linhas, usando um vernáculo de 100 palavras, essa é a situação real, eu posso provar com absoluta eficácia. Além de ter conseguido isso tudo, ela provou de forma insofismável a sua condição de porta-voz da Casa Grande, toda ela alinhada de um lado só. Infernal, de alguma forma, demoníaca essa situação. Não pensem que isso acontece mundo afora. Talvez a imbecilização esteja se espalhando mundo afora, mas a mídia dos países civilizados e democráticos é uma mídia diversificada, efetivamente pluralista. É uma mídia que tem posições de direita, de centro, de esquerda, outros têm de centro-esquerda, outros têm de centro-direita, e assim vai. Sem contar os governos sul-americanos que tiveram peito para enfrentar a mídia, como o governo Chaves, como o governo da senhora Kirchner. Esses governos enfrentam a mídia. O nosso não. O nosso, apesar de ser um governo do PT e o governo da guerrilheira Dilma, ele enche de dinheiro a Globo, que está virando um monopólio. A nossa mídia se baseia em oligopólios, mas a Globo está virando um monopólio. Levem em conta que, com o falecimento de Roberto Tivita, os filhos dele pretendem liquidar a parte jornalística, porque eles estão voltados somente a ganhar grana,
grana